Olá, pessoal. Estamos ao vivo aqui na nossa primeira live sobre perspectivas proféticas que nós vamos estar gravando essa semana. Vamos estar começando hoje e vamos estar gravando até o sábado, todos os dias 18. Então, vai chamando aí a tua galera, teus amigos, coloca nos grupos aí e vamos nos divertir juntos aqui. E eu vou chamar o meu amigo Hudson para começarmos nosso bate-papo aqui. A galera do Ceará aí. Elias, Wesley, André. Ô André. Ô meu amigo. E aí, meu querido, você tá bom? Você tá bem? Um prazer falar contigo. Prazer estar aqui nesse espaço para falar um pouco sobre a nossa perspectiva, a sua perspectiva profética sobre esses dias. Tá Sim, entrando uma galera aí, legal. galera de São Gonçalo, Ceará, Fortaleza, João Pessoa, pessoal do Itas, ó, o Russo, Chu, a galera boa entrando aí. Então você que tá entrando aí, chama seus amigos, a gente vai estar batendo um papo aqui. E a primeira coisa que eu queria já avisar, antes da gente começar a falar, porque depois que começar aqui, eu não sei o que vai dar. Eu Sim, queria indicar aqui o material, né, o livro do meu amigo Hudson Medeiros. Esse livro aqui é um livro físico, Chaves para o Seu Chamado, um livro isso, que tem impressões sobre um tempo, sobre como exercer o seu chamado. E tem exatamente. também um livro novo, né, que é Isso. sobre oração. Qual que é o nome do livro novo? Oração, um estilo de vida. Isso, que esse material pode ser adquirido na Amazon, né? Você Isso, pode ir lá na Amazon, você pode adquirir os livros do Hudson, tanto a Chaves como Chamado, como o livro de oração. E também, se você quiser conhecer isso, mais sobre o trabalho, você pode entrar nas mídias sociais do Ministério Brasil de Joelhos, exato. conhecer todo o trabalho, material, o livro, instruções sobre intercessão. Então, tá tudo rolando lá. Então, queria convidar você para conhecer mais, que você não conhece. Então, assim, terminando essa apresentação, queria te agradecer, meu amigo, e falar que o Hudson, né, que tem trabalhado muitos anos já no que se refere ao serviço apostólico e profético, muito antes da gente, do profético e apostólico ser moda, ser título, né? Uhum, Você já é um cara que já está trabalhando há muitos anos, desenvolvendo esse serviço muito focado na parte da intercessão, da oração, né? exato. E se você tá localizado em Brasília, né? O Ministério Uhum. Brasil de Joelhos fica em Brasília, que hoje é o olho, né? É. É o olho da bênção, mas também é o olho do furacão, né? Onde tudo acontece. E a ideia é a gente falar um pouco aqui, meu amigo, sobre tentar falar sobre três coisas, né? Que tempo Hum, que a gente está vivendo, sim, como que o Brasil está reagindo, porque a gente tem um cenário de pandemia, mas sim, também tem um cenário de uma batalha política, midiática acontecendo paralelo a isso. E Brasília é um centro disso, você está vivendo isso de perto. verdade. E qual seria, né, a postura de intercessão que a gente precisa ter, segundo a sua perspectiva, essa nossa missão aqui. Mas antes de a gente entrar nesses assuntos, queria que você falasse um pouco rapidamente assim, como que é a tua história do profético, essa questão do apostólico. Eu sei que você flui tanto na área profética, mas também na área apostólica, acessando regiões, viajando em vários lugares do mundo, treinando equipes, enviando pessoas. Como é que você entrou nisso assim? Fala um pouco assim da tua história com o Hum, profético e o apostólico assim. beleza, é isso mesmo. Então, prazer também estar aqui contigo, Fábio, e também com toda essa turma que está em relacionamento. A gente tem essa alegria de poder ver as gerações se alinhando, né, se Uau. conectando. Isso para nós é uma coisa muito importante ver gerações trabalhando juntas, né?
e essa coisa da nação. A nação precisa ver isso, a igreja da nação precisa ver isso, e é uma continuidade, não é algo de uma geração, né? E aí tem as crianças também, que a gente tem trabalhado em uma geração de jovens e adolescentes. Então, é um privilégio também estar aqui contigo, uma alegria. E essa questão da nossa chamada começou no Maranhão, né? A gente começa em São Luís do Maranhão, que foi a terra onde a gente foi. Eu tive a experiência de receber o Espírito Santo, né? Eu tinha um chamado ministerial, já exercia, estava numa igreja histórica, muitos anos lá trabalhando, mas sabia que tinha mais coisa, até que chegou o dia que o Espírito Santo realmente foi no começo de 90, né? Naquele período, havia todo o contato aí com o Peter Wagner, ele começou a treinar muita gente no Brasil, e aí, a partir daquele momento, a gente entrou naquela coisa da oração que foi muito forte no começo dos anos 90, né? Então, 92 eu chego em São Luís, e 93 tem essa experiência com o Espírito Santo mais profunda, e aí começa essa coisa de orar a princípio, orar com pessoas, processo de libertação, de cura, de milagre, no meio de uma igreja histórica, né? E aí essa experiência foi uma experiência marcante, que a gente tinha reunião 3 horas da tarde, com o auditório cheio, né? Numa igreja histórica. Então, era o Espírito Santo mesmo, né? E tendo experiências de conhecer o poder da restauração, o poder libertador, todas essas coisas que a gente não tinha. E a partir daí começamos a viajar cidades e a levar essa experiência para as cidades. E nessa reunião que a gente tinha à tarde, era uma reunião que tinha gente, Assembleia Batista, vinha todo mundo para aquela reunião, e a gente começou a servir a igreja da cidade e começou a ver a cidade. Na verdade, aí é que nasce essa visão da cidade, de ver os perdidos da cidade, ver os desafios, ver o governo, ver o Espírito Santo mesmo liderando essa coisa de mostrar o que a gente precisava ver, e que não tinha nenhuma visão, nem entendimento, nem oração para isso. E começamos a desenvolver a oração. Aí isso se alargou depois, e a gente começou a viajar pelo Brasil. Viajamos o Maranhão inteiro, né? Depois viajamos o Brasil várias vezes, norte a sul, leste a oeste, as cidades chaves, os lugares onde havia quebra, né, dos princípios com derramamento de sangue, aquelas bases antigas que eu chamo de portas antigas do país. E nós trabalhamos isso muitos anos, e um trabalho silencioso, porque a intercessão que eu fui treinado era essa intercessão mais quieta, né, silenciosa, que não divulga o que está fazendo. Então, a gente fez muita coisa sem mídia. Eu prestava relatório, naquela época, prestava relatório com a doutora Neuza Etioca aqui em São Paulo. Era a pessoa que oferecia os treinamentos, e a gente caminhou muito tempo juntos nesse sentido. E foi uma experiência de entender o Brasil numa perspectiva redentora, de redenção mesmo, né? E isso foi o nosso começo, e a partir daí, depois, em 2004, a gente foi para Brasília, Deus nos mandou ir para lá, e a partir de 2004, hoje já está com 16 anos, nós estamos aqui, né, vivendo essa história, né? Uma coisa que me chama a atenção nessa tua história, sempre ouvi, né, a história de onde as pessoas vieram, né, é essa fusão do poder do Espírito com a questão da igreja histórica. Isso. E uma coisa que sempre me chamou a atenção em você, desde que a gente começou a trabalhar juntos, a gente fez algumas coisas juntos, já viajou juntos, já se meteu em coisa pesada junto, né? Algumas lutas aí. E o que sempre me chamou a atenção em você é que, apesar de você vir dessa época, você tinha, na minha visão, você tinha uma vertente diferente, porque você trabalhava com intercessão, com a questão da luta espiritual e tudo que a gente crê, mas sempre de uma forma muito cristocêntrica. E a experiência que eu tive em outros ambientes é que era a intercessão, a luta, toda essa questão era muito baseada no sentimento, nas impressões que as pessoas tinham, que muitas vezes eram impressões do espírito, mas às vezes
Não. Então, e havia um perigo, né, de uma movimentação intercessória baseada em impressões e sentimentos. Mas você não, você sempre me chamou atenção porque você sempre teve uma ação cristocêntrica. E você não acha que essa tua fusão da igreja histórica, da doutrina cristã, de um ensino cristocêntrico, quando o Espírito é derramado, isso não, essa fusão não foi importante, assim, da doutrina com poder? Sim, com certeza. Eu não continuo sem abrir mão disso. Eu acho que é, o fundamento, depois eu me descobri apóstolo, né? O Espírito deixando claro o chamado apostólico e o chamado profético, porque até então era só aquela visão pastoral, né? Mas foi clareando tudo. E eu sempre tive essa coisa da busca, desde o começo, os primeiros anos, eu quis fundamentar bem. Aí depois eu fui entender que isso é o Espírito na operação do dom, a identidade ministerial, né? Dando esse alinhamento. E hoje, aí eu peguei esse ritmo. Então, tudo que me chegava de revelação, de discernimento, de entendimento da guerra, tinha que bater com o fundamento bíblico, né? Tinha que bater com Cristo e o seu reino. E o reino também foi uma descoberta muito poderosa na minha vida, porque depois que eu entendi mais do reino, porque eu não compreendia, né? Tinha uma coisa muito de salvação, eu acho que todo mundo que veio desse período tinha muito fundamento de salvação, mas o senhorio, o governo do Senhor, esse mergulhar, me levou com certeza a uma consolidação disso. Então hoje, a maneira de ver a batalha espiritual, eu creio nela e faço o tempo todo, treino pessoas, ativo pessoas, mas eu sempre chamo para esse fundamento, porque para mim é inegociável. Eu acho que a igreja vai ganhar mais se ela trabalhar assim. Os líderes que desprezarem isso vão ter muitos prejuízos, porque realmente Cristo é o centro. Isso não se abre mão, né? Porque eu lembro que quando eu te conheci, lá para 2000 quando eu comecei a conhecer as suas ministrações, lá para 2004, 2005, em São Paulo, 2006, acho que é nessa época, e você começou a ministrar bastante, você se tornou um expoente da intercessão nesse meio que ensinava sobre a restauração apostólica e profética, tanto que você trabalha bastante nas duas áreas, né? Sim. Tanto na questão do apostólico quanto no profético. E uma coisa que para mim sempre foi muito fundamental era a maneira como você intercedia a intercessão bíblica, né? Se utilizando das escrituras, se utilizando das orações apostólicas, das profecias, e isso trouxe muito norte para um tipo de um profético que deveria ser um profético bíblico. Por que eu estou falando isso? Porque eu lembro que nessa época começou a ter muita confusão até hoje, porque o pessoal começou a pegar Efésios 2:20, falando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e começou a dizer que o fundamento dos apóstolos e profetas era a restauração dos apóstolos e dos profetas. Que na minha visão é um equívoco, porque o fundamento é o serviço apostólico e profético apontando para Cristo, porque ele é o fundamento. Isso. Então é isso que você está falando sobre trabalhar com a luta, com a intercessão, com a restauração, com a oração, baseado no fundamento de Cristo. Eu acho que isso é uma coisa que é urgente nesses dias, num profético que cada vez mais está tendendo ao misticismo baseado em sentimento, visão, impressão, que a gente crê. Nós cremos nas visões, nas impressões, nos sonhos, nós cremos em tudo isso aí. Nós vivemos isso, temos isso, ensinamos, treinamos pessoas. Mas se tiver tudo isso, se estiver fora do fundamento que é Cristo, tudo que a gente estiver edificando vai estar fora. Então eu acho que isso que mais me impactou assim, na sua maneira de servir, de como você treina pessoas, né? Conhecendo a galera que anda contigo, o Elton, os Marcelos, então toda essa galera aí. Então, muito bom. Então, assim, você que está aí, que você não conhece, procura saber, Ministério Brasil de Joelhos, tem trabalhado em treinamento, treinando pessoas em vários lugares do mundo e no Brasil sobre intercessão. Então, assim, terminando essa parte da história,
A ideia é como que você está vendo esse tempo, assim? Qual que é a tua impressão sobre esse tempo, tanto esse tempo no mundo, né? E esse tempo no Brasil? Como que você está percebendo isso? Assim? Só fechando essa última parte, uma das coisas que marcou a minha vida, que eu quero impartir aqui com todo mundo que está nesse momento com a gente, é uma paixão, um amor rendido por Cristo. A pessoa de Cristo, para mim, foi uma profunda descoberta, é uma profunda descoberta. Eu comecei em 92, 93 a estudar a pessoa de Cristo todos os anos e eu não parei mais. Então, aí eu comecei a compreender o que Paulo fala em Colossenses sobre os segredos, os tesouros que estão nele. E essa imersão em Cristo é a razão porque eu estou vivo. É a razão porque eu escapei ministerialmente. É a razão porque eu permaneço ainda com voz, compartilhando o que ele diz. Porque, para mim, é uma coisa que mexe muito comigo. Meu coração é a pessoa do Senhor, é quem ele é, né? O seu sacerdócio, o seu reinado, a água da vida, o pão da vida. Essas revelações todas, inclusive nossa escola, eu tenho um módulo gravado só sobre isso, sobre Cristo e o seu reino. Porque eu penso que isso vamos começar por aí, vamos continuar com isso aí, e a gente pode entender tudo, porque tudo está nele. Então, só para encerrar esse ponto e assim compartilhar com uma geração que deseja fazer o que Deus quer em qualquer área, em qualquer ministério, é fundamental. Agora, hoje... Mas até porque, né, o Apocalipse, né, fala que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A profecia, exatamente. Então, todo esse serviço da oração, da intercessão, da luta, da batalha espiritual, do apostólico, do profético, da restauração dos 5 ministérios, tudo tem uma função, que é dar testemunho de Jesus Cristo, né? Então, exatamente. Isso para mim é fundamental. E a gente está indo para o tempo onde ele foi preparado, né, para ele ser glorificado na terra, né? Então, o trabalho apostólico profético de preparar o caminho dele, né? Preparando o caminho. Eu existo para isso, nós existimos para isso, para vê-lo chegando e reinar, e a gente como essa noiva prudente que se prepara e sabe do fim da história, e sabe como é que vai ser a próxima etapa e tudo mais, né? Então vamos abrir um parênteses nisso aí antes da gente entrar naquele outro assunto. Você que vem do movimento histórico, né, do movimento reformado, você é influenciado pelo Espírito, entra na questão do profético, do apostólico, mas você não acredita que ele está nos puxando para um testemunho do que a gente está chamando hoje de um evangelho completo? Porque como você disse, né, a reforma ela teve uma função muito pontual de trabalhar com o evangelho da cruz, né, com a restauração, a salvação pela graça, que isso tudo foi Deus. Eu acredito que Deus usou esses homens, Lutero, Zwingli, Calvino, apesar de equívocos que teve, mas todo movimento tem equívocos, mas eles foram usados por Deus para trabalhar essa questão do evangelho da cruz. Mas me parece que o Senhor está puxando a gente para... Não que o evangelho da cruz é errado, ele é o evangelho. Mas nós cremos que o evangelho da cruz em si, ele é incompleto. Porque Jesus fala em Mateus 24 que quando o evangelho do reino for pregado para testemunho... Então, você citou uma coisa que é importante sobre a glorificação de Jesus na terra. Então, você não acha que isso precisa ser enfatizado hoje, nesse movimento de restauração? O reino literal de Jesus vindo e governando a terra? Muito. Nós padecemos... E nisso eu vejo a necessidade de repetir tudo. Os últimos 20 anos, a minha leitura sobre os últimos 20 anos é que nós vivemos algo muito intenso que o Espírito nos trouxe sobre ganhar o país. A olhar as cidades, olhar o povo, mas nós investimos muito pouco em amadurecimento. Discipulado apostólico, profético, discipulado bíblico adequado. Então, o que nós temos? Nós temos uma igreja enorme, mas ela é uma menina, ela não sabe das coisas, ela não conhece. Então, os últimos 20 anos, tem muita gente hoje que é apóstolo,
mas que era líder de grupo pequeno 10, 15 anos atrás, né? E agora essas pessoas não tiveram, elas tiveram uma formação de discipulado muito rápida e não tiveram ensino bíblico adequado. Então, há um clamor hoje para repetir todos esses fundamentos, repassar essa glorificação de Cristo é fundamental, né? Nós estamos caminhando para isso e se você não entende essa caminhada da igreja, essa jornada que ela passou, né? Essas etapas que ela viveu, mas nós estamos indo para o fim, e esse fim aponta exatamente esse governo que foi o plano que estava oculto e que o Senhor revelou, e que nós estamos no meio disso agora, inclusive judeus e gentios cruzando a sua história. Nós estamos chegando num lugar muito estratégico no plano de Deus. E, assim, meu coração fica muito alegre, animado com o que eu estou vendo por aí, né? Da parte do Espírito, dessa preparação. Mas eu vejo uma parte da igreja totalmente fora disso. E a minha expectativa é que esse derramar, né? Esse derramar que nós estamos clamando agora, que estamos trabalhando agora, mais uma vez, esse ano, mas que é contínuo, né? Que ele realmente seja buscado por essa igreja de agora. Não só esse conhecimento da experiência com o Espírito Santo, mas a mente de Cristo, né? As leis de Cristo, o fundamento de governo de Cristo, a maneira como as leis lá, as bem-aventuranças funcionam hoje, né? Ser sal, ser luz, essa eclésia que ela realmente faz a diferença, onde o justo faz a diferença. Isso nós temos que repetir tudo de novo, porque a maior parte realmente não conhece isso, não consegue ter convicções. Alguns têm crenças, mas convicções falta trabalhar muito. Esse é o grande desafio mestral e apostólico agora, né? Uau. Muito bom, muito bom. Então, assim, qual que é a tua visão sobre o tempo que a gente está vivendo hoje? A gente abriu vários parênteses, né? Não, mas é bom, isso é bom. Vamos, deixa fluir aí. É sobre perspectivas, impressões, a ideia é essa. Então, qual que é a sua impressão do tempo, vamos dizer, global, né? Uhum. Debaixo da soberania de Deus, e de como o Brasil está envolvido nisso. E assim, você está vivendo em Brasília, você está vendo até mais perto que a gente aqui, que você tem informações com pessoas que você tem relacionamento, pessoas que estão envolvidas na política, no governo, você tem acesso a esse ambiente, coisa que às vezes a gente fica sabendo na mídia, e às vezes informações até que chega tudo comprometido. E a gente está vendo uma pandemia mundial, mas também está vendo um conflito midiático, político, uma luta acontecendo. Como que você está vendo essa situação mundo e Brasil? Assim? Qual é a tua perspectiva? Eu acho Deus uma pessoa fantástica, poderosíssima. É difícil descrevê-lo, mas assim, ele está nesse momento falando com todo mundo ao mesmo tempo, tipo assim, ele conseguiu toda a atenção de todos para... Parou o mundo, né? Exatamente. Essa pandemia é como se fosse, a gente fala nas ruas, né? Um freio de arrumação, né? E esse freio de arrumação, ele conseguiu a atenção para refletir, para pensar. Então, uma boa parte da igreja não tem a mente cristã para a adversidade. Então, isso ficou exposto, né? Logo no começo. Isso é muito sério, isso aí que você falou, sabe? A falta dessa mente cristã para a adversidade revela, então, esse despreparo, essa falta de convicções a uma geração que não tem uma convicção. Então, todo o trabalho que foi feito de discipulado não conseguiu plantar muita coisa que nós podemos chamar de inegociável. Inegociável, por exemplo, faz parte da jornada cristã a adversidade. A minha relação com Deus não vai mudar por causa disso. Então, como é que a mente cristã olha a adversidade? Como é que a mente cristã olha se Deus mesmo decidir tirar a minha saúde? Se Deus quiser tocar no meu corpo? A mente cristã, ela tem que ser realmente firme nisso, que ele é dono.
Ele realmente comprou tudo, ele tem o direito a tudo, ele pode fazer o que ele quiser. E eu tenho que adorá-lo, porque eu fui comprado para adorá-lo, né? E ele me adquiriu para viver isso aí. Então, esse alinhamento agora, muita gente está conseguindo parar para refletir sobre isso e está vendo que não estava vivendo o cristianismo verdadeiro. Tinha muita coisa que era realmente palha, né? Muita palha, muita palha. Por causa da influência ocidental dessa coisa do prazer que estava no centro. Então, Deus chegou, botou o pé na cabeça dessas filosofias todas da pós-modernidade, e os deuses da pós-modernidade presos, sem poder resolver o problema do homem, e os homens que servem esses deuses com a mente louca, com a mente em crise. Porque como é que vai ser agora? E agora? Ele não me falou isso aqui. Como é que resolve isso aí? Muita gente indo para suicídio, muita gente entrando em crise profunda. Por quê? Porque acreditou na pós-modernidade, acreditou no humanismo, se entregou a isso, e mesmo no meio da igreja, né? A fé estava morna, a fé estava fria em alguns casos. Então, quando Deus parou tudo com essa pandemia, ele fez a coisa mais certa, porque a pandemia trouxe uma aceleração para as mentes. Muita gente teve que pensar em coisas que não estava pensando. Isso foi fantástico, está sendo fantástico, né? É uma explosão de reflexão para alguns, pelo menos a oportunidade está aí, e alguns ministérios ainda não pararam, né? Porque Deus mandou parar porque ele queria que a gente realmente desacelerasse, mas ao mesmo tempo acelerasse a imersão nele, né? Então, quando você dá imerge em Deus para entender o agir dele nesse momento, acontece uma coisa impressionante, que ele vai te atualizando sobre o que ele quer fazer a mudança. Aí vem a igreja do novo ordem. Eu creio que esse momento nós estamos vivendo. Há muito de redenção que está acontecendo agora. Por exemplo, essa coisa da família, essa coisa dos relacionamentos, o fundamento de casa, o fundamento de sacerdócio sendo restaurado em casa, de desigrejar, sair do dia sagrado, né? Uma série de elementos da religiosidade sendo quebrados, desmontados. A igreja somos nós, o altar somos nós, não é um prédio, não é aquele lugar lá preparado, você pode viver sem o prédio. Uma série de verdades que estavam escondidas e que são resgatadas, e podem ser resgatadas, porque tem gente que está acordada e está começando a ver, mas ainda tem muita gente dormindo. Ainda tem muita gente dormindo. Talvez alguns só vão acordar agora na questão da economia quebrada. Porque a economia vem, ela vai passar por um processo de mudança muito profundo. Que vai ser uma segunda onda que vai vir, né? É uma segunda onda. Talvez alguns vão acordar nas falências. Que talvez seja pior do que essa que a gente está vivendo agora. Né? Exatamente. E que eu entendo que essa nos preparou, não é? Porque ativou uma série de coisas para quem acordou, mas ainda vai continuar ativando. É um processo de despertar, né? Que eu vejo que o Senhor, como cabeça da igreja, está fazendo isso e também realinhando as nações, né? No meu entender, está acontecendo profeticamente uma janela de oportunidade agora. Então, o que está acontecendo? Ele para essa globalização do jeito que ela está, ele confronta as estruturas do anticristo, no meu entender, religião global e governo global. Essas duas estruturas que estavam em altíssima velocidade de implantação, elas estão em choque agora, e o Senhor começa uma onda diferente. Ele abre uma janela. Vamos pensar em 7 anos, onde ele vai trabalhar, desses 7 anos, uma oportunidade para esse remanescente, a noiva dele, completar etapas no processo das nações, de testemunho, né, de alinhar a liberação o conhecimento da verdade e da graça, né? Verdade e graça, as duas juntas, não só graça, né? Mas verdade e graça se beijando, né? Essas duas realidades sendo proclamadas para as nações, os reis buscando conselho, né? As autoridades,
porque eles estão agora perdidos, né? Os governantes ficaram perdidos, a população ficou perdida. Por quê? Aí Deus está esperando. Então, vão olhar para cima e vão pedir ajuda? Estou aqui aguardando, né? E a noiva, percebendo isso e se posicionando para deixar a luz disponível, né? Essa coisa de deixar a luz disponível para que todas as áreas, todos os homens, todas as raças, todos os povos decidam o que eles vão fazer com a graça e com a verdade. Você falou algumas coisas muito fortes assim aí. Você falou uma coisa muito, muito forte para mim, que é: Deus, na sua soberania, desacelerou o mundo, convidando o seu povo para emergir nele. Isso. Então isso é uma mensagem, assim, na tua visão, isso é uma mensagem de Deus para o mundo. Isso é muito, muito forte. Outra coisa que você falou muito forte é: Deus, na sua soberania, ele mostra aos governantes da terra que os governantes da terra não têm domínio sobre o mundo. Exato. Então ele para o mundo e ele está dizendo: eu sou soberano sobre o mundo e nenhum governante, nenhum príncipe dessa terra tem domínio sobre a terra, sobre o tempo, sobre a história. Ele está parando tudo e está deixando todo mundo confuso. Então seria uma segunda mensagem, né? Os poderes do mundo, tanto humanos quanto espirituais, né? Exatamente, os dois. Ele está mostrando os poderes do mundo, porque quando a gente fala de principados e potestades, né? Pode ser príncipes e poderes espirituais, mas também pode ser príncipes e poderes humanos, né? Que são influenciados por espirituais. Então ele está mostrando: ó, eu tenho governo sobre o mundo e eu paro isso na hora que eu quiser, né? E a terceira coisa que você falou muito forte é um chamamento ao arrependimento. Então é uma janela de oportunidade que ele está chamando o mundo para o arrependimento. Por quê? Porque vai vir novas ondas muito mais fortes do que essa. E tem uma coisa que você falou que me lembrou aquele encontro que a gente teve em Brasília. Se eu não me engano, foi esse ano, não foi? Foi ano passado? Ano passado, final do ano passado. Foi no final do ano passado. Nós tivemos um encontro... era um encontro de conferir, né? Uma mesa impressões proféticas. É uma mesa que você faz com pessoas. E eu lembro que nós estávamos falando sobre reino, e você falou uma coisa lá que eu lembro disso. Você falou assim: ó, pode esperar, porque o que está diante de nós é derramamento do poder e tribulação. E eu lembro disso que você falou, porque a gente precisa entender que se nós estamos lendo a Bíblia certo, isso, e se os tempos estão sendo acelerados, ninguém está falando que Jesus vai voltar amanhã e tal, mas se os tempos estão sendo acelerados, duas coisas são certas nas Escrituras: derramamento de poder e perseguição. E aí você falou que a igreja não estava preparada para a diversidade, né? Então é como se Deus está chamando a igreja para essa preparação. Isso. Fez sentido? O que você exatamente. Falou? Não, com certeza. O próprio ministério profético ele está sendo desafiado, né? Nessa transição que nós estamos, porque a gente está saindo daquele velho profético, né? E as escolas que estão vindo, há uma chamada para essa atualização segundo o ministério profético de Cristo. Novamente Cristo, né? Então, esse fundamento de Cristo como o profeta, né? E o nosso alinhamento nesse profético dele, olhando para toda essa jornada e toda a palavra profética do Senhor, né? Essa profecia, desde o começo, a profecia e a história da redenção juntas, isso é algo para ser reconquistado agora, está sendo despertado agora, a nova geração está buscando isso, e isso é muito bom, para alcançar a posição profética da igreja. Porque esses ministros proféticos, treinando e habilitando, apóstolos e profetas, treinando um povo profético, ele vai se posicionar profeticamente, né? E essa posição profética que a gente não sabe. Quanto mais a gente sabe do nosso destino profético, mais longe a gente pode ir, né? E muitos não sabem absolutamente nada a esse respeito, e foi um prejuízo que nós tivemos, porque uma coisa que eu descobri que nos últimos 20 anos, muitos assuntos que nós trabalhamos, ficou com um grupo muito pequeno,
E a massa da igreja brasileira não tem isso, e ela precisa de mais disso, inclusive ministros que precisam ser, eu chamo o seguinte, ele precisa, os profetas de ofício têm que ser habilitados, e o ministério profético, o serviço profético do corpo como um todo também, de uma maneira mais intensa, para que essas necessidades que a nação tem, as cidades possuem, as nações possuem, sejam solucionadas agora, porque é um povo que vai se posicionar, sabendo o seu destino profético e se alinhando na direção de viver o que Deus quer com cada um. Então, como a gente não teve, nós estamos num atraso, existe um atraso profético sobre a nação. Existe um atraso no ministério profético específico, né? Tanto em relação ao conhecimento da profecia bíblica, né? Como no que diz respeito ao funcionamento dos dons, de estar em mesas e de abraçar os desertos. Porque uma das coisas que os profetas amam é as coisas destruídas, né? Chega lá, está tudo em ruína, e o profeta diz, é aqui que Deus me chamou, é aqui que eu vou trabalhar, né? Esse é o profeta. Ele ama esses negócios. E nós estamos precisando, porque nós temos muitos inferninhos que estão esperando o povo profético. E os outros caras, o pastor não vai pegar isso, né? Os pastores não vão pegar isso. Os evangelistas vão cruzar isso aí, mas os profetas precisam ir para ouvir o Senhor, para ver as estratégias que o Senhor tem, para trazer o coração do Senhor para esse negócio, sabe? Para liberar o Cristo no meio disso agora para a nação. Isso é uma coisa assim, urgente que eu vejo que nós estamos precisando. Tem uma coisa que eu queria citar contigo, que aí tem a ver com Brasília, né? Que aí você tá aí e sobre essa questão dessa visão profética. Você está falando sobre um posicionamento profético e para mim me veio muito Daniel para esse cenário. Então, olha como é que faz sentido. Vê se faz sentido. Por exemplo, você tem um Ciro que Deus chama de meu pastor e meu ungido. Sim. Então ele tem um Ciro que Deus fala, você é meu pastor e meu ungido. Mas ele também fala que você, embora você não me conhece. Sim. Então tem um governante que Deus está falando que vai usar ele. Só que o que faz a diferença no Oriente, nesse tempo, para liberação da escravidão de um povo e da edificação da casa, não é o Ciro, mas é Daniel. Sim. E a minha impressão é que a gente está vivendo um tempo no Brasil é que as pessoas estão confundindo a esperança. Em vez da sua esperança estar em Deus, para que haja um serviço sacerdotal que se volte para ele, né? Daniel fala, e voltei os meus olhos para o Senhor, voltei o meu rosto para o Senhor. Ele diz que quando eu me voltei para ler, né, os escritos proféticos, eu entendi. Quando eu me voltei para ele, a revelação veio a mim com arrependimento, me parece que as pessoas estão se voltando para Ciro. Sim. Então, a esperança está em Ciro e não no Senhor. E a gente está vivendo um tempo de idolatria. A gente sai de uma estrutura anterior, política, né, onde havia muita idolatria, ou seja, muita gente adorando ideologia, e me parece que a gente transiciona para outra ideologia e o cenário é o mesmo, só muda a figura. Então, e eu acredito que isso está muito atrelado a esse sacerdócio de Daniel. Isso faz sentido para você, no que se refere a Brasília, a governo, essa luta, a igreja brigando? Sim. Não há uma falta de clareza profética aí? Completamente. Você pensa sobre isso? Na verdade, como nação e como igreja da nação, nós estamos num começo de formação, né? Um aprendizado ainda, né? Então, veja, a própria nação, ela se descobre nos últimos anos, 4, 5 anos, ela está se descobrindo. Houve um despertar pelo Espírito de Deus como fruto de muita oração. E ela vem e ela começa a descobrir que ela tem uma cidadania também na Terra. Muita gente descobrindo que não é anjo, né? E que também não é demônio, né? E que está ali, nós temos um que fazer histórico, uma responsabilidade, e como igreja, trazer a transformação. Então, nós estamos nesse processo. Então, parte da igreja, ela saiu dessa não participação completa
na política e ela foi por um ativismo político violento. E aí ela descobre o Bolsonaro e entra numa idolatria dele, né? Parte do nosso problema agora é exatamente esse, porque nossa expectativa está aí. Mas eu estou dando graças a Deus pelos problemas que o Bolsonaro tem, porque ele realmente, com isso, muita gente está acordando, eles estão desistindo, porque eu vejo isso como uma coisa que Deus mesmo está desmontando os mitos, né? Desmontando essa situação. Por quê? Não vai ser o Bolsonaro, vai ser o Senhor, né? É o Senhor que vai resolver a situação. Mas a igreja, ela ainda está nessa fase desse despertar para isso. Existe uma meninice espiritual, profética, por falta de amadurecimento. Nós estamos falando o tempo todo, Twitter, sobre isso, as redes sociais no geral, falando sobre isso, mas isso ainda é como a gente fumou um negócio aí. A igreja deu uma tragada num negócio que agora é Cristo para tirar, né? Tem que dar uma mãozada, e eu creio que essa mãozada está acontecendo, né? E a gente vai chegar nesse ponto de equilíbrio, porque a gente precisa orar pelo cara, pelo governante. Ele só vai funcionar, ele só vai conseguir fazer o que tem que fazer se realmente a igreja for, mas é uma igreja que está entendendo que é o cabeça, Cristo, que está fazendo o negócio, não é o cara, né? E aí entender também que ele não é um cristão comprometido, um nascido que reage como um nascido de novo, não. E que eles, os cristãos que estão perto, precisam ser verdadeiramente cristãos. E então eu creio que a gente está no meio disso, no meio dessas descobertas, mas muita gente frustrada, muita gente decepcionada, quer voltar para o seu lugar de conforto, só que não tem mais o lugar de conforto. Isso era antes da pandemia, não tem mais isso, porque o Senhor desmontou, tipo aquele negócio de cortou as cordas e não tem mais, só tem que subir. E eu dou graças a Deus por isso, porque não tem saída. Ou nós vamos para Deus e amadurecendo, e a gente vai entender que a gente tem uma responsabilidade com essa nação, a propósito de Deus com essa nação, a propósitos com os governantes, seja esses, seja outros, e a propósitos com a nação que passam por uma igreja que é sacerdotal, e é profética e é apostólica. E ela precisa amadurecer isso. Então, a Bíblia é muito clara, falando que a cura da terra não está no governante, né? Está no povo que invoca o nome. Mas é lógico que quando um povo invoca o nome, a mão do Senhor vem sobre o governante. Porque aí Paulo lá fala para Timóteo, né? Antes de tudo, ore, interceda por por todos que estão no poder. Então, vamos dizer, o sacerdócio da igreja, vamos dizer que vai movimentar o favor de Deus sobre esse homem ou sobre quem tiver. Então, se tiver Ciro, se tiver Nabucodonosor, se tiver qualquer um, mas se tiver um Daniel na Babilônia, invocando o nome dele, ele vai estender a sua mão, ele vai liberar poderes, os céus vão ser abalados, né? Os poderes, e é príncipe de Grécia, de Pérsia, e o pau quebrando nos céus. É Daniel lutando por meio de um povo e por meio de uma terra, porque ele está intercedendo pelo povo, mas também está intercedendo pela cura de Jerusalém, e aí a mão do Senhor vem. Então, eu acredito que não tem como. É o sacerdócio da igreja que vai produzir a cura da terra. Ele disse, se o povo que se chama pelo meu nome se voltar para mim, invocar o meu nome, se arrepender dos seus pecados, né, eu vou vir, né, e eu vou sarar a terra. Então, eu acredito que isso é urgente. E baseado nisso, queria te fazer a última pergunta, que o tempo voa aqui no Instagram, daqui a pouco ele corta a gente. Baseado na tua vivência da intercessão, né, de todos esses anos que você falou desde 92, né, trabalhando, treinando pessoas na intercessão, como que a igreja deve interceder nesses dias? Porque o que me chama a atenção é que um monte de live, um monte de coisa acontecendo, e um monte de gente falando um monte de coisa, e é muita coisa baseada em especulação, muita gente com desespero, espírito de medo, confusão, mas tem pouca instrução de como se deve orar. Até as pessoas falam assim, você precisa orar, você precisa orar.
mas às vezes as pessoas estão olhando e falam, tá, mas o que eu vou orar? Como que eu vou orar? Porque Daniel, quando ele ora, ele diz a Bíblia, ele leu Jeremias e a leitura da escritura trouxe clareza para como ele deveria orar. Então a escritura baseou a intercessão de Daniel. Então quando ele intercede, baseado na profecia bíblica, então a mão do Senhor vem sobre um povo. Então, qual que é a tua instrução, qual que é o teu entendimento de como nós devemos interceder no Brasil nesses dias? Tanto nessa questão de Brasília, da mídia, quanto na questão da pandemia global. Então, sobre a pandemia, nós temos colocado aí esses vários aspectos de necessidade de socorro. Eu tenho uma grande preocupação com o povo pobre, né? As pessoas que não têm recursos mesmo. Eu creio que esse é um grande pecado nacional hoje nosso, de deixar as pessoas pobres desse país desprotegidas, né? No sentido de instrução, não é? Sobre como se posicionar e essa ajuda básica que precisa ter dos governantes e das comunidades. Eu sei de muitos cristãos que estão atuando, pastores que estão operando sobre isso, mas nós temos que ter realmente arrependimento a respeito disso, né? E uma outra coisa é lidando com medo, né? Lidando com orientando as pessoas para se posicionar corretamente a respeito, seguindo as instruções e ao mesmo tempo vendo o jogo político, né? Porque há um jogo político que ele distrai essas escamas ideológicas e essas escamas espirituais, a idolatria das pessoas, a luta pelo poder, né? Essa coisa de querer o lugar de governo que nós estamos vendo, que vários grupos querem esse lugar de governo, ou querem a nação. Então, aí está o ponto. Então, prevaleça o propósito de Deus, prevaleça o que ele realmente gerou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, as mudanças precisam acontecer, né? A verdade, a graça de Deus precisam ser reveladas a todos, né? Os governantes precisam de conhecer o pensamento sobre integridade, né? Integridade, porque há um testemunho que a nossa geração precisa trabalhar hoje, aqui, trazendo integridade para o centro dessa cena. E isso é requerido da igreja, essa integridade. Também, verdade. Nós estamos saindo de uma cultura de dias terríveis, onde a mentira estava em todas as praças. O assunto da mentira foi a razão das nossas discussões nos últimos anos, né? Então, a verdade precisa ser... Então, orando por isso, orando por verdade, por integridade, arrependimento da corrupção, arrependimento de cada brasileiro, né? De ter tomado um caminho independente de Deus. Nós deixamos Deus, nós abandonamos Deus como nação. E mesmo aqueles cristãos participantes da vida da igreja, sem um conhecimento profundo do que é um cristianismo verdadeiro. E aí, essa falta, a nação está sentindo. Tudo que nós estamos vendo é o que a nação está sentindo. Então, a gente precisa orar por isso, orar biblicamente, apontar essas direções, apontar o arrependimento para a igreja, apontar essa posição profética da igreja, a visão do reino de Deus, verdade e justiça na nossa vida, né? Tem que ser essência nossa, porque o reino começa dentro, né? E então isso vivido nas comunidades, expresso nas nossas comunidades, e comunidades que agora estão sendo testadas, porque tudo que nós ensinamos nos últimos anos está em xeque. É agora que nós estamos vendo o que nós ensinamos. Então, nesse retorno, muita gente vai dizer e vai revelar o que realmente pegou dos anos que o pastoreio trabalhou. Então, a realidade é essa. O sofrimento do povo, a situação atual é urgente, a economia quebrada, né? Mas eu creio numa intervenção de Deus, e eu creio que a igreja é a resposta para isso. A igreja tem a matemática do reino. O que é a matemática do reino? Traz os 5 pães, 2 peixes diante do Senhor, que ele vai multiplicar. Só nós temos isso. Só nós temos isso. Nós precisamos trazer a matemática do reino agora como um instrumento de testemunho da verdade e da justiça, começando pelos lugares de maior necessidade.
Então, nós vamos distribuir a verdade e a justiça, nós vamos distribuir renda, nós vamos distribuir oportunidades, e aí é Deus intervindo. É a igreja realmente fazendo o seu trabalho. E o governo não sabe o que fazer, as verbas estão acabando. A gente ora para eles administrarem, mas o próximo mês é uma crise profunda que tem pela frente. Nós acreditamos que eles não vão escolher o caos, a nação não vai escolher o caos, mas ela vai se voltar para Deus, porque essa é uma encruzilhada que Deus planejou para nós. Eu creio que Deus planejou isso. E Ele está nos levando porque também nós escolhemos isso. Nós escolhemos não mudar até agora. E aí, quando a gente chega nesse ponto da encruzilhada, nós temos que mudar. Ou nós mudamos como igreja e damos essa direção ao povo. Então, nós mudamos e nós damos essa direção ao povo, à nação, e a nação muda. Uau, uau. Muito, muito bom, muito bom. Cara, muita coisa para digerir. O pessoal tá louco aí falando, salva a live, salva a live. Nós vamos tentar salvar, se o Instagram deixar. A gente está indo para o final aqui. Eu queria eu queria colocar mais uma camada nessa cura da terra, que tem a ver com aquilo que a gente está fazendo aqui, que é Malaquias 4, né, no versículo 4, 5. Diz que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está falando da segunda vinda de Jesus. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, essa passagem é muito forte, né? É tema de nossas conversas já de várias vezes. E para mim, isso que está acontecendo aqui é cumprimento disso. Então, ele está falando que o ministério profético que vai preceder o dia do Senhor vai trabalhar para conversão geracional. Isso. E isso vai produzir cura da terra. Porque ele está dizendo que se o coração dos pais e o coração dos filhos se converterem, ele não vai ferir a terra com maldição. Ou seja, se não tem maldição, tem cura. Então, isso que a gente está fazendo aqui, 2 gerações, 2 contextos diferentes, conferindo, submetendo o coração um ao outro, submetendo a mente, aquilo que você está vendo, aquilo que eu estou percebendo. Essa interação geracional, ela também faz parte dessa restauração no Brasil nesses dias, porque tem a ver da restauração da doutrina com o poder do Espírito, tem a ver da união, da revelação com a sabedoria, da força com a experiência. Então, eu queria te agradecer por... Sei que seu tempo aí, tua vida é muito, muito corrida, por estar aqui com a gente. E eu quero dizer que, da minha parte, sempre quando a gente está junto, trabalhando junto, conversando, sempre esse texto aqui, ele é muito forte. Principalmente aquela vez em Brasília, que estava eu, você e o Nicolau, né? A gente orou sobre esse texto, aquela multidão de gente lá no Mané Garrincha lá. E para mim isso tem sido uma verdade e uma busca, para que as gerações se encontrem, para que o espírito profético que estava sobre Elias, estava sobre João, estava sobre Paulo, que ele caia sobre a nossa geração. Amém. Que de fato nós nos voltemos a Cristo e que a terra seja sarada. Então, eu queria deixar aí suas palavras finais aí para a gente terminar. A minha palavra final seria para os que estão no palácio, né? Então, se vocês que estão no palácio não fizerem o que precisa ser feito, Deus trará socorro do seu modo. Porque Deus tem uma escolha feita. Ele escolheu o Brasil. Ele escolheu o Brasil e se essa geração não se posicionar, Deus trará o que ele tem ao seu modo. E eu louvo a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo. Eu creio nisso também, creio nessa restauração geracional e vamos trabalhar nisso. Eu creio que grupos e salas e companhias proféticas precisam fazer isso também. Quais são as impressões que vocês estão tendo aí no Rio? Quais são as impressões que estão tendo em Curitiba? Quais são as impressões de Recife? E a gente ir trocando e dando esse caminho, essa direção madura, porque chegou um tempo de um profético e de um apostólico maduro, trabalhando juntos, não só o apostólico. Eu creio que o profético e o apostólico precisam trabalhar juntos, e a gente não tenha isso ainda amadurecido, mas eu creio que Deus está trazendo. Legal. Então, se você está assistindo essa live aí ao vivo, ou está assistindo depois, quero te convidar a entrar lá nas redes sociais,
do Ministério Brasil de Joelhos, para conhecer. Mais uma vez, tem o livro Chaves para o Seu Chamado, que são instruções de sabedoria para o desenvolvimento do seu sacerdócio. Também tem um livro sobre oração. Fala o nome de novo que eu esqueci. Oração, um estilo de vida. Oração, estilo de vida, você pode comprar na Amazon. São muitos e muitos anos de experiência treinando pessoas na intercessão, né? Na vida do Hudson, de toda a sua equipe Brasil de Joelhos. Então, conheça. Também tem alguns treinamentos sobre intercessão que você pode pode ir lá no site, lá nas mídias, você pode perguntar ao pessoal como que faz para se inscrever. Então, faça isso, conheça o trabalho, que vale muito a pena, eu confio, eu já trabalhei, vamos estar trabalhando juntos. Mais uma coisa, se você quer adquirir o livro, Não Apagueis o Espírito, o livro que nós escrevemos ano passado, um guia de como desenvolver o dom da profecia, vai lá na Editora Impacto e compre o livro e você vai conseguir, vai chegar na sua casa. Outra coisa, último aviso, antes da gente se despedir aqui, tem muita gente pedindo, perguntando sobre treinamento na área profética, o que a gente pode fazer. A gente está tentando desenvolver um treinamento online sobre profecia, sobre ministério profético. Se você quer participar, se você tem interesse, na minha bio, no meu Instagram, tem um link lá, você vai clicar nesse link e vai botar o teu nome, o teu telefone lá, e mais o que tiver lá, que eu não sei o que é, telefone, nome, e a gente vai entrar em contato com você. Então, entre em contato nas mídias do Brasil de Joelho, conheça os cursos de intercessão, de oração, desenvolvimento apostólico, adquire os livros e vai ser uma bênção. Último aviso, amanhã continuamos a live 18. Amanhã vai estar com a gente o Michel Duque Estrada, Casa de Oração Liberdade Rio. E segunda-feira que vem, hein? Segunda-feira que vem nós vamos ter uma conferência online no YouTube do Voz e Trovões, com Luiz Hermínio, Judson Oliveira, Ângelo Basso e Harold Walker. Vai ser insano. Então esteja conosco. Meu amigo, abraço na minha amiga querida, no Judson, em toda a equipe. Eu nem vou falar o apelido do Marcelo Botanella, nem vou falar. Um abraço. Ricelmo, um abraço. E a equipe. Obrigado por tudo, tá? Shalom. Um abraço. Um abração. Querido. Shalom. Valeu. Um abração. Valeu, paz. Tchau, tchau.